Olá, graça e a paz. O estudo de hoje nós iremos encontrar no livro de Amós, capítulo 8, versículo de 11 ao 12, Mateus 24, 7 e Mateus 25, 7 ao 12. O que esses três textos têm em comuns? Nós iremos estudar sobre isso hoje. Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 12, fala de um povo que sente fome e sede, mas não de pão e nem de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo, esse povo andará errante pelo mundo, de norte a sul, de leste a oeste, buscando a palavra de Deus, mas não a encontrarão. Em Mateus 24, versículo 7, Jesus fala dos sinais que antecederiam a sua volta. E nesse versículo fala precisamente de fomes. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós iremos centralizar o estudo aí na palavra fomes. Em Mateus capítulo 25, versículo 7 ao 12, fala da experiência das 10 virgens. Precisamente do versículo 7 ao diante, mostra as virgens loucas saindo para comprar azeite, porque elas não tinham azeite de reserva, e quando elas voltaram, encontraram a porta fechada. E o noivo disse, não vos conheço. Então a gente vai basear o estudo de hoje, que é uma continuação dos estudos anteriores, nesses 3 versículos, e demais versículos que eu vou citando aí no decorrer dos estudos. Tá ok? Tem um texto bíblico que diz o seguinte: bem-aventurado é todo aquele que tem fome e sede de justiça. Ter fome e sede da palavra de Deus, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 6. É bom. Por quê? Hoje, né? É bom ter sede e fome da palavra de Deus hoje. Por quê? Porque você vai buscar se saciar com a palavra de Deus nos dias atuais, nos dias de hoje. Você vai encher a sua vasilha, né? E você vai ter também azeite de reserva, se porventura precisar. E a gente vai entender por que azeite de reserva e por que nós iremos precisar para os nossos dias. Muito importante também entender essa parte. Sabe por quê? Porque chegará o dia em que o Senhor enviará fome sobre a terra, conforme a gente leu lá em Amós capítulo 8. E não é de pão, mas sim de ouvir a palavra de Deus. E o texto de Amós 8, 11 e 12 diz que as pessoas andarão errantes pelo mundo, procurando, mas não vão encontrar. No texto de Mateus 24, em que fala dos sinais da volta de Jesus, vemos que o Senhor cita ali a palavra fomes, no plural. Mas sabemos que eu só consigo pronunciar essa palavra no singular. Quer ver um exemplo? Todos sentem fomes ou todos sentem fome? Tá vendo? É uma palavra que não existe no plural. E aí você começa a entender, se essa palavra não existe no plural, o que Jesus estava querendo dizer com fomes? Vamos entender. Existem duas... A gente pode entender da seguinte forma, que existem duas qualidades de fome, conforme diz a palavra de Deus. Fome de pão e fome espiritual. Lembra que o texto que a gente leu de Mateus capítulo 5, versículo 6? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, ou da palavra de Deus, porque serão saciados. Entende? Então nós temos fome física, ou fome de pão, né? Que nos alimenta, que nos fortalece, que nutre o nosso organismo. E temos também a parte da fome espiritual. Então eu acredito que quando Jesus disse fomes, ele estava querendo situar as duas coisas. Que um pouquinho antes da sua volta, teria essas duas qualidades de fome. Fomes no mundo, fome no mundo em geral, de pão, né? A gente vê quantas pessoas não têm o básico para se alimentar, isso é terrível, mas também vai ter um tipo de fome espiritual. E é nesse ponto que eu vou ali bater nessa tecla aí no decorrer do estudo. Tem um texto bíblico que diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então o sinal da volta de Cristo consiste em 2 tipos de fomes, física e espiritual. E a gente vai se centralizar aí mais nessa parte de fome espiritual. É hoje que devemos nos saciar desse pão vivo que desceu do céu. Hoje é o dia, pois dias virão em que muitos irão procurar, indo de norte a sul,
leste a oeste, do oriente ao ocidente, atravessando oceanos, todavia não vão encontrar. Que terrível! E agora eu vou no texto de Mateus 25, a partir do versículo 7, onde vemos duas classes de pessoas aguardando e se preparando para a volta de Jesus. Mas quando ouviu o anúncio de sua volta repentina, se despertaram e saíram ao encontro. Porém, uma classe tinha azeite de reserva para a viagem até o noivo, né? A outra não. E quando pediram às suas irmãs, teve o pedido negado. Por quê? Respondo, o preparo é individual. Assim como a busca pelo Espírito, por estudar e pesquisar a Bíblia, também é. Nesse quesito, buscar a Deus é pessoal e intransferível, assim como o caráter. Não tem como eu transferir o meu caráter para outro ou outro para mim, sabe? Cada um tem o seu, daquilo que foi formado pela palavra de Deus. Sendo que todos têm a oportunidade de busca e preparo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Quando as virgens loucas saíram atrás do azeite para comprar e voltaram, a porta da graça já estava fechada. Ou seja, demoraram demais, esperaram demais. E ouviram do noivo a seguinte frase: não vos conheço. Saíram muito tarde. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você percebe que a palavra de Deus a respeito de salvação, ela sempre traz urgência? É agora, é hoje, não é amanhã e não é depois. É sempre o já. Sempre exige uma urgência. A gente vai ver isso também no decorrer aí dos textos. Quando penso nesse texto, me lembro hoje dos recursos que temos em mãos, de pesquisas, tudo muito facilitado. E quando penso que a negligência em pesquisar a Bíblia e livros inspirados não recaem sobre nós, será que se fosse hoje este dia terrível de não encontrar mais a palavra do Senhor, sabe? Qual seria a minha reação? Eu tenho entesourado a palavra no meu coração, daquilo que eu estudo, daquilo que eu medito, tenho meditado em sua lei dia e noite. Se hoje ela fosse tirada de mim, eu estaria tranquilo, como alguém que a pesquisou e buscou, como um tesouro escondido, como uma pérola de grande preço? Ou buscaria em outras pessoas respostas por algo que não compreendi por mim mesmo, por falta de tempo, muitas das vezes, de preparo? Eu diria, me dê do seu azeite, porque a minha lâmpada está se apagando. Sairia para ouvir mais um sermão pregado, mas nunca me tornei um bereano, sabe, examinando as escrituras, daquilo que as pessoas pregaram, os pregadores e tal, para realmente saber se o que pregam é exatamente conforme estão dizendo. Hoje em dia, há tantos falsos profetas pelo mundo que fica complicado. Será que eu não deveria ter sido cauteloso? Tenho buscado no Espírito Santo e no autoexame de coração respostas à minha inquietação, procurando acalmar a minha alma, lançando todas as minhas ansiedades diante do Senhor? Será que realmente a minha dependência é de Deus e que Jesus é o meu melhor amigo e Salvador? E que o Espírito Santo é meu guia constante? Será que eu vivo nessa comunhão com o Senhor? Vivemos em um tempo em que seguir homens, por mais bem intencionados que estejam, é extremamente perigoso. Devemos buscar por nós mesmos em oração a iluminação da palavra. Se hoje dependo em quase tudo da opinião de outros para formar a minha, então corro um sério risco de cair nessa profecia de Amós. Se hoje sou dependente dos meus irmãos espirituais para aparelhar a minha lâmpada, que é a palavra de Deus, então me encontro numa situação complicada. Não devemos negligenciar a pesquisa individual, a busca individual, a oração secreta. Isso não te faz um antissocial, só alguém precavido. Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Essa profecia está em vias de se cumprir.
e que não seja conosco, sabe? Busquemos ao Senhor enquanto é dia, porque a noite espiritual deste mundo está chegando. Que possamos aproveitar todos os recursos que a liberdade religiosa hoje nos dá. Porque parece que com a tecnologia e recursos que temos em mãos, hoje, não parece que seria impossível esconder a palavra de Deus? Como é que vai acontecer isso de não ter mais a palavra de Deus? Mas vamos lembrar uma coisa. Quem vai enviar a fome espiritual no mundo é Deus. Qualquer palavra pregada ou testemunhada hoje sem a inspiração do Espírito Santo não é nada. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém mais convence. A meia-noite deste mundo se aproxima novamente. E agora, para definir tudo, trabalhemos enquanto é dia. A noite vem em que ninguém pode trabalhar. Se prepara, porque a meia-noite deste mundo, neste tempo em que nós vivemos, está chegando. Que Deus abençoe você. Continue com os nossos estudos, a gente vai centralizar mais e vamos compreender melhor aí as profecias para os nossos dias. Saiba o tempo em que você está vivendo, pela palavra de Deus e pela comunhão, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te revelar. Fique com Deus.